Olá, seja bem-vindo. Nós vamos continuar avançando agora nas nossas aulas práticas para que você ganhe domínio e fique craque nesse assunto e seja capaz de fazer análises incríveis aí no seu contexto de trabalho, ok? Nos vídeos anteriores nós trabalhamos a construção de um painel utilizando os dados da população residente estimada dos estados. Mas se você prestou atenção, usando apenas os estados, dificilmente nós conseguimos demonstrar as informações de forma mais clara, porque quando você faz um gráfico com 27 linhas, é impossível ler. Quando você faz um gráfico com uma barra que tem 27 pedacinhos dela empilhados, é muito difícil. Seria muito legal se nós pudéssemos analisar esses dados por região brasileira. Ficaria muito mais fácil de entender, muito mais intuitivos. Então, para nós podermos enriquecer a nossa análise e torná-la cada vez mais incrível, nós precisaríamos trazer para dentro desse conjunto de dados, além dos dados da população residente estimada, nós precisamos saber qual a região a que cada estado pertence, ok? Então, para isso, nós vamos aqui explorar um novo aprendizado usando dois conceitos importantes. Novos. O primeiro, conectar-se a serviços de dados na internet. No caso, nós vamos conectar a uma API, a uma interface para baixar dados automaticamente do IBGE. E, nesse caso, nós vamos também aprender como integrar esses novos dados no nosso dado inicial por meio de mapeamento de relacionamentos. Ok? Então, vem comigo, vai ser muito divertida essa aula. Vamos, primeiro passo. Nós vamos aqui abrir o Power BI naquele projeto que nós salvamos na aula anterior e nós vamos continuar o nosso trabalho. Então aqui vou minimizar aqui a minha tela para nós podermos avançar. Quem acompanha aqui comigo? Para abrir o Power BI, eu vou usar o caminho aqui da área de trabalho, tá? Duplo clique aqui. No meu caso, ao dar um duplo clique, o Power BI abrirá, nesse formato com a tela de introdução. Lembre que essa tela de introdução ela tem o objetivo de te ajudar, então ele já tenta mostrar para você algumas opções, entre elas já está aqui para nós, olha, o nosso último painel, o último relatório que nós fizemos, relatório população estimada, e nós vamos abri-lo, ok? Porque é a partir dele que nós vamos evoluir em acrescentando novos dados e mapeando relacionamentos. Então, vem aqui comigo, ele vai abrir aquele projeto, e eu quero aqui chamar a sua atenção para aquilo que eu comentei, tá? Nas análises que nós fizemos, vou pegar aqui, por exemplo, essa análise gráfica aqui, observa que se eu quisesse entender o comportamento regionalizado do crescimento da população, com opções como essa, mesmo maximizando o gráfico, ficaria realmente muito difícil de entender esse gráfico, porque tem faixas muito próximas aqui, muito similares. Tá? Igualmente, nós temos aqui dificuldades de compreender esse gráfico. Não é uma análise tão incrível assim, não é? Mas se nós fizermos uma análise onde eu vejo o comportamento por região e ao escolher uma região ele me mostra o comportamento por estado daquela região, aí vai ficar muito melhor, muito mais fácil de compreender. Para isso, então, nós precisamos trazer os novos dados. Ok? Os novos dados que nós vamos utilizar, eles estão disponibilizados nesta API de dados, os serviços de dados do IBGE, e nós utilizaremos uma API que é a API de localidades. Ok? Eu vou pegar apenas o endereço aqui, serviçosdedados.ibge, porque eu quero que você já conheça um pouco mais desse serviço, porque ali existem muitas informações importantes. Por isso eu estou abrindo aqui o navegador da internet, vou copiar esse endereço, serviçosdadosibge.gov.br, e ao acessá-lo, você vai observar que existem várias tabelas, vários conjuntos de dados disponíveis aqui, que você pode fazer as buscas quando você precisar e utilizá-los. Tá? Hoje nós aprenderemos a utilizar qual? Os dados de localidade, tá bom? Clique aqui em localidades. E você vai ser redirecionado para essa documentação dessa API do IBGE, onde você poderá escolher quais dados você tem interesse. Desde distritos, municípios, regiões, micro-regiões, mesorregiões e assim por diante. Olha, está tudo aqui. Tá? Você pode escolher qual tipo de dado você quer baixar. Até mesmo uma lista de países e tudo mais. No nosso caso, eu quero achar aqui a lista de estados, unidades da federação.
Então eu vou pegar aqui, ó, a opção de unidades da federação. Desculpem. Observa que ele me dá aqui o endereço de como eu consigo pegar a lista de estados brasileiros, e ele já me mostra aqui qual é o formato que os dados serão apresentados. Veja que o formato aqui é aquele tipo de dado semi-estruturado que nós aprendemos, o JSON. O JSON ele é caracterizado por uma lista contendo dicionários com chaves e valores. E veja que o modelo dele é esse, ó, ele começa com uma chave, termina com uma chave, e dentro nós encontraremos um dicionário com o ID, o nome e a sigla de cada estado, e dentro uma outra chave região, e dentro dela um dicionário com os dados do ID, nome e sigla da região. Ok? Vamos dar uma olhada como é que é o formato desse dado? Então, quando você tem uma API desse tipo, que o método de obtenção dos dados é esse aqui, o GET, você pode simplesmente, se você quiser ver esses dados no navegador, você pode copiar esse endereço, tá? Eu vou clicar aqui para criar uma nova guia e vou abrir aqui esse endereço, vou colar esse endereço e vou mandar executar. Olha que legal, veja que o navegador já trouxe para mim o conjunto de dados completo, onde ele começa aqui com uma listagem, uma chave, e termina com uma chave fechando um colchete, né? Começa com um colchete, termina um colchete, fechando, e dentro dele você vai encontrar, deixa eu pegar aqui apenas esse aqui, ó, listas desse tipo aqui, ó, com dicionários aqui dentro, ó. Cada estado estará representado dessa forma, né? Com o respectivo ID, respectiva sigla, o nome, a região, e a região é um outro dicionário que tem 3 atributos, né? O código da região, a sigla da região e o nome da região. Ok? Vamos utilizar então o Power BI para que ele automaticamente venha, né, ele se conecte a esse serviço do IBGE e traga os dados automaticamente para dentro do nosso modelo de dados. Ok? Vamos fazer isso. Então, para podermos executar esse procedimento, eu vou pegar esse endereço aqui, vou copiar ele para a memória, Ctrl C, tá? Ou vou clicar aqui, né, botão direito, copiar, para ele ficar na memória, e nós vamos novamente abrir o nosso Power BI Desktop e vamos começar um novo tratamento de dados. Eu vou trazer novos dados para ele, ok? Estando nesse ponto, existem 2 formas de você fazê-lo. Você pode vir direto aqui em obter dados, ou você pode chamar o Power Query por aqui em transformar dados, ok? O que eu quero fazer? Eu vou utilizar essa opção porque eu acho que ela é mais intuitiva, tá? Você sempre vai ver o que você já tem antes de trazer algo novo. Então, vou clicar aqui, ó, em transformar dados. Automaticamente será aberto o Power Query. Veja que todo aquele trabalho que nós fizemos para processar a população estimada já está aqui, com todas as suas etapas. Nós vamos acrescentar uma nova consulta, ok? Então, para acrescentar uma nova consulta, nós viremos aqui, ó, em nova fonte de dados. E vai abrir a nossa interface de seleção, né, de conectores. E eu quero chamar a sua atenção que, a princípio, embora aquele arquivo seja um formato JSON, você não vai usar essa conexão aqui. Porque essa conexão você vai usar quando o arquivo já estiver na sua máquina. E você fez o download, ele está na sua máquina, você vai usar essa opção. No nosso caso, eu não quero fazer isso. Eu quero que o próprio Power BI busque o arquivo e processe automaticamente sempre que eu rodar a rotina. Então, nós vamos utilizar a opção Web. Ok? Ao digitar aqui a opção Web, ele já trará aqui para você esse conector Web, é esse mesmo que você vai escolher. Tá? Escolha o Web e clique em Conectar. Ao clicarmos em Conectar, o Power BI vai perguntar, conectar aonde? Onde? Qual é o endereço? Né? Então aqui na URL nós colaremos aquele endereço, né, da API de dados que me traga a lista de estados. Por isso, né, eu copiei exatamente aquele conteúdo. Ok? Nesse caso aqui, dependendo da API, você terá que fazer algumas outras configurações adicionais para que ela funcione. Neste caso, não precisa. Okay? Vocês viram que nós apenas copiamos e colamos no navegador, a API ela já me mostrou os dados. Na maioria das vezes será o suficiente, mas pode ocorrer que determinada API apresente desafios diferentes, você poderá, na cada contexto, pesquisar um pouco mais e ver como naquele caso você pode fornecer os parâmetros adicionais que ele precisa. No caso aqui não precisamos agora. Então vou clicar OK. Nesse momento,
você vai perceber que o Power BI ele já vai tentar conectar, baixar os dados e já fazer algum processamento inicial por conta própria, tá? Caso você esteja fazendo acesso a essa API pela primeira vez, pode ser que ele pergunte qual o método de autenticação que você precisa. Nesse caso, você utiliza a autenticação anônima, porque não precisa, o acesso a essa API é anônimo, eu não preciso me identificar para baixar esses dados, ok? Se acontecer no seu caso dele perguntar, você escolhe a opção anônimo, tá bom? Então veja agora que o Power Query já criou para mim uma nova conexão aqui, chamou ela de estados, ok? E trouxe a população estimada que já estava aqui, beleza? Então, nessa conexão estados, é justamente essa que se conecta na API do IBGE, nós vamos observar que ela tem aqui, ó, vários passos já realizados, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero remover esses passos para que eu possa te ensinar, porque pode ter situações que você precisa lidar com isso por conta própria, tá? Por isso eu vou fazer isso de propósito, eu não precisava. O Power BI fez tudo direitinho, tá vendo? Olha, ele conseguiu ler aqueles arquivos, obter a lista completa dos estados com suas siglas e nomes completinhos, tá vendo? Olha, ele conseguiu aqui, ó, obter também as suas respectivas regiões. Tá vendo? Tá excelente esse trabalho que o Power BI fez por mim. Se você tiver numa situação como essa, é só você prosseguir, fazer os arremates finais e tá tudo bem. No nosso caso, eu quero te ensinar a lidar com situações onde você vai deparar com arquivos no formato JSON. Por isso, eu vou eliminar os passos para que nós possamos fazer do zero, ok? Vou deixar aqui apenas a fonte. O primeiro passo que ele fez foi se conectar ao serviço, e como eu disse para você, esse serviço ele apresenta uma lista, né? Veja que aqui, ó, o colchete indica o início da lista e o colchete no final, o fechamento da lista, com cada dicionário separado por vírgula, ok? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Mostrar para você como fazer isso passo a passo, tá? Entendendo o que está acontecendo, ok? Então veja que o Power BI, ao ler, entendeu que é uma lista. Ele está correto. Se ele entendeu que é uma lista, o que você pode fazer então para começar a trabalhar isso? O primeiro processo é transformar a lista em uma tabela. E o Power BI é tão legal que ele já coloca para mim aqui, ó, essa opção. Então clica em lista e converte em tabela. Aparentemente nada vai mudar, ok? Nós simplesmente vamos pedir para ele converter, não tem nenhum separador especial, porque aqui dentro só tem um registro. Se tivesse uma lista de listas, você poderia parametrizar aqui delimitadores e tudo mais, mas não precisa. Nesse caso, nós vamos apenas pedir que ele transforme essa estrutura de lista para tabela, para que ela possa receber colunas, ok? Vamos clicar aqui, ok. Feito isso, observe que o Power BI já detectou que aqui é um registro. O registro é essa lógica interna aqui, né? É um registro que tem 3 chaves ou 4 chaves com seus respectivos valores. E ele permite, então, que eu faça a expansão desse registro, criando uma coluna para cada atributo que ele encontrar dentro dos registros. Então, essa opção que nós vamos utilizar agora. Tá vendo aqui no cantinho, né? Esse botão de expandir. Basta clicar aqui em expandir. Observa que ele já detectou aqueles atributos de cada estado que estão lá no arquivo. Lembra? Ó, ID, sigla, nome e região. Ele já detectou e ele já vai ser capaz de expandir isso formando as colunas. Lembra-se que ele tem um atributo aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo. Se eu deixar essa opção marcada, todos os dados ficam assim, coluna 1.id, coluna 1.sigla, coluna 1.nome, coluna 1.região. Mas eu não preciso, ok? De fazer isso. Então eu vou desmarcar isso aqui para que ele crie as colunas apenas usando esses nomes aqui, tá bom? Então vou clicar aqui, ó, ok. Olha que legal. Ele já conseguiu aqui, ó, detectar, né, cada uma das colunas, expandiu criando uma para cada coluna. Tudo bem? Ok? Mas observe que a região ele manteve ainda como registro. Por que ele manteve como registro? Porque se você observar, a região realmente é um novo dicionário, não é? Ele tem uma chave região, mas que dentro dela tem um conjunto de atributos como um registro. Então nós vamos aqui
escolher também a opção de expansão, ok? Para nós podermos expandir aqui igual nós fizemos aqui, tá bom? Nesse caso, eu vou expandir, só que como os códigos são, o nome dos atributos são mesmo, ID, sigla e nome, e vai criar uma confusão com esses que já estão aqui, mas eu sei que esse aqui é o ID da região, a sigla da região e o nome da região, então eu vou manter essa opção aqui marcada, ó, usar o nome do prefixo, né, para dar nome às novas colunas que serão criadas. Assim vai ficar região.id, região.sigla, região.nome. Vou clicar aqui, ok. Tudo bem? Então, veja que legal, olha. Agora nós temos, né, uma tabela completa aqui, ó, ok? Com todos os dados de todos os estados no mais alto grau de qualidade, ok? O nome, siglas, códigos do IBGE e tudo mais. Tudo bem? Já teríamos condições de integrar isso aqui com o nosso modelo de dados e já fazer uso dele, tá bom? Mas eu acredito que nós podemos fazer algumas melhorias, tá? Lembra que nós podemos criar relacionamentos de modo a melhorar a clareza do modelo de dados e separar tabelas que têm assuntos diferentes, né? Quando eu faço essa separação, fica mais fácil de eu entender o que está acontecendo. Por exemplo, nós podemos observar que região é uma tabela própria, não é? Aqui, por causa que ela não é uma tabela própria, eu preciso ficar repetindo N tantas vezes para cada estado da região norte, né? Os dados, repetindo para todos os dados da região, novamente aqui, ó, na região nordeste. Então, é possível que a gente faça uma separação desses dados aqui, criando duas tabelinhas diferentes, uma chamada região e uma chamada estado, para ficar bem limpinho, bem organizado, né, o nosso conjunto de dados. Ok? Vamos fazer isso para que nós possamos explorar bem os nossos conceitos de relacionamento daqui a pouquinho. Então, o que eu vou fazer e o que você pode fazer quando você tem essa necessidade? Olha, eu tenho aqui dados que veio de duas tabelas e eu gostaria de separá-las para que fique bem organizado. Eu quero uma tabela de regiões e eu quero uma tabela de estados com os dados bem limpinhos, ok? Como você pode fazer isso? Como os dados já estão aqui, o que nós vamos fazer é, eu vou criar uma cópia dessa consulta para que daqui para frente uma siga formando uma tabela de estado e a outra siga formando uma tabela de região, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui é clicar sobre a nossa consulta, tá? E duplicar ela, ok? Então, você pode duplicar essa consulta. Quando eu clico duplicar, na verdade, o Power BI copiou a consulta com todas as etapas, ok? Vamos preparar a primeira com o nome, eu vou afastar aqui um pouquinho, eu vou chamar a primeira de regiões. Regiões. Ok? E a segunda, sim, eu vou chamar de estados. Ok? Então, mudei apenas o nome. Agora, nós podemos fazer os tratamentos delas. Ok? Na tabela regiões, nós vamos começar por ela. Nós vamos aplicar aqui alguns conceitos que a gente não conhecia ainda. Alguns você já sabia, né? Região, né? Ela está aqui duplicada, ela tem um monte de colunas aqui dos estados que eu não vou precisar. Então, como essa tabela vai ser minha tabela primária de regiões, eu vou deixar apenas dados de região nela, não preciso de nenhum outro dado. Aí eu vou te ensinar a remover colunas de uma forma diferente, que você não sabia ainda, tá? Nas aulas anteriores você aprendeu a remover coluna direto por esse botão. Mas que tal eu escolher apenas aquelas que eu quero que fique e que ele exclua as demais? Ok? Nesse caso eu vou fazer isso. Olha, eu vou clicar aqui Ctrl, tá? E vou clicar, né, ó, na primeira e segurando a tecla Ctrl eu vou clicar na segunda. Segurando a tecla Ctrl do meu teclado eu vou clicar na terceira. Veja que eu selecionei as três colunas, elas estão com um toco amarelo, indicando que elas todas estão selecionadas. Nesse momento, ao invés de clicar em remover colunas, você vai aprender uma técnica nova, que é remover as outras. Significa que essas serão mantidas e as outras serão removidas. Olha que legal! Todas as colunas dos estados foram removidas, tudo bem? Ó, ficou só o ID, né? A sigla e o nome da nossa região. Agora,
Observe que essa tabela tem linhas repetidas. Eu não preciso disso, né? No final das contas, eu preciso apenas das 5 regiões nessa tabela com seus códigos e siglas. Como é que eu posso resolver esse problema? Tá? Eu preciso eliminar as linhas duplicadas. Então agora você vai aprender outra técnica de transformação, né, do processo de preparação de dados, que é a limpeza, né? Nós vamos limpar linhas duplicadas. Novamente, você poderá usar aqui o reduzir linhas para fazer essa limpeza. Então vou clicar aqui, ó, eu quero remover linhas e eu tenho aqui a opção de remover linhas duplicadas. Ele vai remover aquelas linhas que em todas as colunas os valores delas são iguais e vai deixar apenas uma ocorrência. Então, ao clicar aqui, veja o que acontece. Todas aquelas duplicidades foram embora e agora nós temos uma tabela de região só com a listinha de cada região do Brasil e seus campos identificadores. Ok? Beleza. Aqui existe uma questão. Tem 2 campos aqui, tanto o ID da região quanto a sua sigla, que servem como base para eu poder relacionar essa tabela com a minha tabela de estados. Por quê? Porque elas não se repetem. Tanto a sigla não se repete, quanto o código não se repete. Em geral, quando você tem 2 colunas que servem para o mesmo propósito, você remove a que for menos informativa. No caso, para mim, faz mais sentido eu ter a identificação pela sigla do que por esse código. Ok? Esse código não vai agregar tanto valor. Então, eu vou remover essa coluna aqui, porque ela está aqui, mas não vai ter tanta utilidade. E vou deixar uma tabela limpinha, organizada, fantástica aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui de dar um nome bem bonitinho. Para alterar o nome, basta um duplo clique no cabeçalho. E vamos dar um nome bem bonitinho, para que quando voltarmos lá para o Power BI Desktop, esteja tudo lindo. Ok? Região sigla. Ok? E esse cara aqui, como está o nome completo, eu vou chamar apenas de região. Assim, quando eu usar essa coluna, vai ficar região. Se eu usar a outra, ficará região sigla. Ok? Agora, para nós finalizarmos essa tabela, basta apenas checarmos se os tipos de dados estão corretos, para que o Power BI consiga me oferecer os recursos corretos de processamento dela. Esse campo está como alfanumérico, mas eu sei que ele é apenas texto. E aqui eu também sei que esse campo é apenas texto. Por isso eu vou fazer essa transformação. Ok? Agora vamos à nossa tabela de estados, porque a nossa tabela de região está pronta. Na tabela de estados, então eu estou clicando aqui na consulta estados, que nós havíamos mudado o nome, né? Então veja aqui que ela está selecionada, estados, ok? E nós vamos agora fazer uma remoção também. Lembra que, como nós vamos trabalhar criando relacionamento, eu preciso manter na tabela de estado algum campo que permita que ele seja vinculado à região por meio de relacionamento. Como nós sabemos, aqui eu tenho o nome da região, o nome e a sigla. A sigla ela pode ser um campo-chave identificador. Por isso, como ela é comum, essa coluna lá na tabela de estado, eu vou mantê-la lá na tabela para que eu possa, né, configurar um relacionamento. Então aqui na tabela de estados, tá, nós podemos então fazer a remoção das colunas que não nos interessam. Quais são as que não nos interessam? A região, eu não vou precisar do ID e também não vou precisar do nome. Por quê? Porque eu vou vincular um conjunto com o outro usando a lógica de relacionamento. Tá? O Power BI vai ser capaz de olhar esse N e já conectar com o N de regiões e saberá que é uma região norte. Tá bom? Para nós finalizarmos o tratamento aqui em estado, tá? Vamos só padronizar aqui os nomes, né? Para ficar todos iguais e bonitinhos. Se você manter um bom conjunto, né, de metadados, aqui no caso essas descrições de campos e tipos bem corretinhos, seu relatório vai funcionar de forma fantástica. Então, eu vou pegar aqui, ó, região sigla, vou copiar esse nome e nessa tabela de estados, eu vou clicar aqui em estados, eu vou dar o mesmo nome, igualzinho, ó. Ok? Para que fique bem perfeitinho. Região sigla. Qual é o tipo que está aqui? Está o tipo ABC. Na tabela estado, também vou deixar ABC para que o relacionamento funcione perfeitamente. Mesmo tipo, mesmo nome. Ok? Agora vamos dar os nomes legais aqui, né? Nesse caso aqui, como o nome está por extenso, eu vou chamar de estado. Ok?
vou dar um duplo clique em sigla do estado e vou chamar de UF, porque é muito comum a gente encontrar, quando fala UF, a sigla do estado, ok? Então vou deixar assim, está quase prontinho nossa tabela. Esse ID, nós temos uma correspondência dele no nosso dado de população, não é? Nós chamamos esse ID aqui, ó, que é o código padronizado que o IBGE dá para cada estado, de UF código IBGE. Então eu vou copiar esse nome e vou ajustar aqui em estado para que esse nome aqui também seja o mesmo, para ficar bem legal, ok? E assim nós temos uma tabela de estado quase prontinha, ok? Como esse campo de estado, código, identifica unicamente um estado, eu poderei usar ele para relacionar o conjunto de dados de estado com a série histórica de população por meio desse campo. Mas lembra que é bom eles ter os mesmos nomes e o mesmo tipo de dado. Aqui ele está ABC123, em população estimada ele está como ABC. Então vou transformá-lo também em texto, ABC. Vou clicar aqui e vou mudar para texto, ok? Vamos só corrigir então os demais campos, se a tipologia está correta, para nós finalizarmos nossa tarefa e você vai ver que coisa maravilhosa vai acontecer quando nós aplicarmos esse modelo. Tá? Então aqui, olha, em UF, esse tipo está 1, 2, 3, vamos corrigir para texto, ok? Deixar aqui texto. Aqui em estado também nós vamos corrigir de alfanumérico para texto, porque realmente é texto. Nosso modelo está quase prontinho. Veja que você aprendeu a conectar num API, né, num serviço web, trazer um arquivo JSON, né, tratá-lo, dividir a consulta, duplicar a consulta e gerar duas tabelas limpinhas e adequadas para você fazer várias análises já, tá bom? Além do mais, aqui, ao fazer essas limpezas e manter essas chaves, você já está aprendendo como criar campos integradores de cada uma das consultas. Então, isso aqui é uma tabela resultante, isso aqui haverá outra tabela resultante, mas como nós mapeamos direitinho a coluna sigla que vai fazer a ligação, o Power BI conseguirá identificar o relacionamento que existe entre essas duas, ok? Aqui em população estimada, eu gostaria que você observasse aqui, olha, que nós temos agora o código, que vai permitir que eu conecte aqui, mas sobrou aqui, olha, né, o campo estado. Depois nós podemos remover, eu não vou precisar mais dele depois que eu criar o relacionamento, tá? Por quê? Porque esse campo já está disponível aqui, né, na tabela de estado, ok? Mas, por hora, deixemos ele aqui e depois eu voltarei aqui para remover esse campo quando nós mapearmos corretamente os relacionamentos. Tá? Feito esse processo, você conseguiu conectar na API, trazer os dados, tratar os dados, gerar duas tabelas, tratar os tipos de campo, eliminar duplicidades e deixar tudo pronto. Vamos então agora fechar e aplicar. Ok? Ao fechar e aplicar, né, o Power BI vai fazer a carga desses dados e logo em seguida o nosso primeiro passo, quando nós recebemos novos dados em nosso modelo, é observar como ficou a qualidade dos dados. Veja que antes eu só tinha uma tabela, agora eu tenho 3 tabelas disponibilizadas. Vamos verificar se o Power BI conseguiu identificar os relacionamentos? Olha aqui, olha. Eu vou nessa parte aqui, né, do Power BI, especificamente para ver o modelo de dados. Vou fechar aqui essas abas de configuração. E olha que coisa fantástica! O Power BI foi capaz de detectar os relacionamentos, ok? E criar aqui o encadeamento. Então, o que ele entendeu? Para facilitar a leitura, eu vou inverter a ordem. Basta você, se você quiser mudar as coisas de posição, você pode arrastar e soltar, tá? Arrastar aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Para fazer mais lógica, né? Então, veja, eu tenho uma tabelinha de regiões, com apenas 5 regiões que tem uma chave ali, que é a sigla. Ela se liga, se relaciona com a tabela de estados por meio da sigla, ok? Então, se você clicar aqui, ó, no relacionamento, veja que ele realçou os campos que baseiam aquele relacionamento. Ele ligou regiões com estados por meio da sigla. E a tabela de estado, que tem os 27 registros, se ligaram de 1 para N com a série histórica de população estimada. Se você clicar sobre o relacionamento, veja que ele aqui, ó, né, identificou que pelo código IBGE poderia ocorrer o relacionamento. Esse relacionamento aqui foi mapeado pelo próprio Power BI, ok? Ele fez isso automaticamente.
Caso ele não tivesse feito, você poderia forçar esses relacionamentos. Como você pode fazer isso? Olha, eu vou vir aqui e vou excluir esse relacionamento, tá? E vou excluir, ok? E vou excluir também esse relacionamento, tá? Se esses relacionamentos não existirem, o Power BI não conseguirá analisar esses dados, né, das diferentes tabelas como se fosse um único conjunto, tá? Não, os cálculos ficarão todos errados. Mas para você criar na mão o relacionamento, basta você pegar a tabela de origem, no caso aqui onde tem regiões, arrastar e soltar sobre o correspondente campo aqui, ó, região sigla, ele vai fazer novamente o relacionamento. Ou você pode clicar aqui também, ó, né, código IBGE e arrastar e soltar em cima de código IBGE, ele vai fazer o relacionamento. Sempre você clica do 1 para o N, tá ok? De 1 para N, indicando a direção do relacionamento. A região alimenta aqui no estado, o estado que alimenta na população, tá? Estimada. Ok? Então, nesse momento, vamos só olhar também a qualidade dos dados. Será que está ok? Então, vamos começar por região. Certinho, apenas 5 registros. Estados, ok? Aqui estão corretos os estados, tem que ser apenas 27 estados, sem repetições, ok? E a nossa tabela de estima população que já estava correta. Feito isso, nós vamos salvar o nosso projeto, ok? Salvamos o nosso projeto, porque no próximo vídeo nós vamos agora melhorar a análise dos dados usando essa nova informação que nós temos, que é a região. Tá bom? Você vai ver que as análises agora ficaram muito mais fáceis, muito mais bonitas, muito mais incríveis, porque nós trouxemos dados que melhoram muito a qualidade, ok? Da análise. Então, nos vemos daqui a pouquinho, tá? Se necessário, assista o vídeo, né, 1, 2 vezes e repita esse procedimento até que você tenha segurança, né, de que você está sabendo como fazer, tá bom? Nós vamos a cada passo aprendendo uma coisinha nova. Até daqui a pouco.